Então, bora, pessoal, resolver mais uma questão dessa prova da Fundatec, né? Uma questão muito bacana, você vai ver que conteúdo ela vai tratar. Já falo que tem que tomar muito cuidado com essa questão, perfeito? Mas o professor não vai enrolar mais para a gente ir direto ao assunto. Mas antes, né? Vamos chamar a vinheta, vamos. Vinheta, chega aí. Meus amigos, bora pro enunciado. Olha que questão bacana e muito cuidado. A gente vai aprender coisas legais aqui. Vamos lá, o que que fala? Determine o valor dos juros produzidos em uma aplicação sob regime de juros simples de um capital de 32 mil a uma taxa trimestral de 3% durante 9 meses. Vem aqui, professor. Tá passando o carro ali da Trimania, né? Enfim, o que que acontece? Galera, a questão já nos diz. Existe aqui uma aplicação a juros simples, certo? Eles nos fornecem alguns elementos bacanas aqui e a gente vai identificar e vamos resolver a questão. Ele quer descobrir os juros de aplicação, ou seja, ele botou um valor para aplicar, certo? Depois, na hora que ele retirou, ele vai retirar o quê? Ele vai retirar aquilo que ele investiu, mais os juros, né? Ou seja, o valor a mais que vai ser depositado, vamos dizer assim, né? É um valor a mais por ter deixado o dinheiro ali. Vamos colocar assim, né, gente? Esse é os juros. E, sendo juros simples, a gente tem alguns elementos bem importantes aqui para a gente entender. Vamos voltar aqui pro enunciado. Então, deixar bem claro aqui, a gente está falando de juros simples, tá? O que a gente tem que lembrar aqui? Algumas coisas bacanas, principalmente que juros, que é o que ele quer descobrir, é o capital inicial multiplicado pela taxa e multiplicado pelo período de atuação dessa aplicação. Professor, quem é quem nessa questão? Capital, ele já fala que não, o capital, o valor inicial que ele fez a aplicação é 32 mil. A taxa é o valor aqui em porcentagem, a taxa de aplicação é de 3%. E o período que foi aplicado aqui foi em 9 meses. Perfeito? Só que aí eu quero que você tome o seguinte cuidado. Meus amigos, isso é muito importante. Tanto a taxa quanto o período, eles têm que concordar quanto à unidade de tempo. Professor, não entendi. O que você quis dizer com isso? Meus amigos, perceba o detalhe. Vou apagar agora aqui a parte de cima para não atrapalhar muito aqui, né? E eu quero que você perceba a maldade na questão. Não é maldade, né, gente? Mas o detalhe que faz muita diferença. A taxa ela está em trimestre e o período de aplicação está em meses. Professor, isso já basta para a gente pensar de forma diferente? Já basta sim. Já basta com certeza. Aí eu só vou apagar aqui, ok? Ó, então a gente tem aqui trimestral e mês. Ok, professor, o que eu tenho que fazer? Ou a gente vai passar o período da taxa para meses, ou passar o tempo de aplicação aqui, né, para a taxa. Ou seja, ou a gente vai passar trimestre para mês, ou a gente vai passar mês para trimestre, ok? O professor, volta aqui para mim. O professor vai resolver das duas maneiras para você entender como é que a gente pode compreender melhor isso, sabe? Então, beleza, professor, vamos resolver então. Como a gente quer descobrir os juros, a gente tem o quê? Juros é igual a... Quanto que é o capital inicial? 32 mil. Vamos multiplicar pela taxa. A taxa é de 3%. Bota em fração a porcentagem, 3 sobre 100. Agora a gente vai converter o período. Meus amigos, 9 meses, o meses em trimestre é quanto? Galera, quantos trimestres eu tenho em 9 meses? Bom, volta aqui, professor. Trimestre quer dizer que eu estou juntando 3 meses, de 3 em 3.
Então vamos pensar o seguinte: eu tenho 9 meses, né? Primeiro trimestre, 3. Segundo trimestre, 6. Terceiro trimestre, 9. Opa, no total 9 meses. Então, dentro de 9 meses, eu tenho 3 trimestres. Eu converti, então, mês para trimestre. Então, ó, dentro de 9 meses, eu tenho 3 trimestres. Beleza, professor? Ó, o professor está falando e não está mostrando aqui, né? Ó, dentro de 3 trimestres, eu tenho 9 meses, ok? Então, a gente converteu. Professor, perfeito. Por que que isso é importante? Galera, vamos lembrar o seguinte, ó. Juros é igual a... A gente pode dizer que a gente tem o quê? Que a gente tem os 3.000, os 320 que multiplica 100. Professor, por que está fazendo isso? Só para mostrar para você o porquê que a gente pode simplificar. 320 que multiplica 100 é os 3.200. Mas a gente tem 100 aqui e 100 aqui, a gente pode mandar embora. Porque 100 que divide 100 é 1. E 1 vai acabar multiplicando toda essa galera aqui. E não vai nos importar, né? Porque 1 que multiplica o valor é o próprio valor. Só para você lembrar desse detalhe bem interessante, né? Ah, professor, mas eu poderia ter simplesmente mandado os dois zeros embora com os dois zeros embora? Podia, mas eu quero que você compreenda o que você está fazendo para ter aquela autonomia que a gente sempre conversa, né? Nos resta o seguinte: juros é igual a 320, que multiplica 3 vezes 3 é 9. Os juros é quanto? Vamos lá então, vamos pegar e vamos calcular aqui do ladinho. Ó. 320 que multiplica 9. 9 vezes 0 é 0. 9 vezes 2 é 18. 1 lá em cima e 8 aqui embaixo. 9 vezes 3 é 27, mais 1 é 28. Então a gente tem aqui 2.880. Então o juros total que essa pessoa vai recolher no final da aplicação é de quanto? É de R$ 2.880. Essa alternativa, meus amigos, a gente encontra aqui, né? Na alternativa C de conquista, certo? Aí volta aqui para o professor, porque, beleza, a gente fez um cenário que a gente converteu o período de tempo para a unidade da taxa que estava usando, né? A taxa estava usando em trimestre. A gente converteu o período de tempo para trimestre. Mas eu quero te mostrar agora o caminho, um outro caminho. Ah, professor, se eu quiser passar o trimestre para mês, como é que eu posso fazer para concordar com a unidade de tempo do período que está em meses? Aí a gente pode pensar o seguinte: um bom questionamento seu. Vamos ver também como é que é esse cenário. Vamos apagar aqui. Vamos retornar. Deixa eu apagar aqui. A gente vai retornar para o que a gente estava fazendo antes. Ó. Galera, a gente vai manter 9 meses, porque a gente vai falar agora de meses. E a gente vai pensar o seguinte: galera, a gente tem aqui um trimestre, a taxa está em trimestre, né? Se eu dividir por 3, certo? Aqui, eu vou saber o quanto tem a taxa no mês, né? Mensal. Porque não é trimestre? É. Então, se eu dividir por 3, eu vou ter o quanto vai ter em cada mês, né? Vamos pensar o seguinte, para você entender. A gente tem aqui os 3% de taxa. A gente dividir por 3, a gente vai saber o quanto tem em cada mês essas taxas, certo? Então a gente dividir por 3 para saber exatamente quanto tem em cada mês dentro desses 3 meses. Então aqui a gente acaba descobrindo a taxa mensal. Só para você entender o porquê que a gente dividiu por 3. A gente usou a ideia de divisão para compreender isso, né? Então vamos entender aqui então como é que a gente pode resolver. Vamos deixar de ladinho aqui. Vamos ver. Galera, a gente tem uma divisão aqui que a gente vai entender o seguinte. Divisão de fração, né? Embaixo não aparece, mas embaixo do 3 aqui tem o carinha que é o denominador que vale 1, né? O 1 não precisa aparecer, porque 3 que divide 1 é 3. Logo, o que a gente tem? A gente vai manter o 3 que divide 100 em cima. A gente vai multiplicar. Eu vou trazer para cá, invertendo os lados. O 3, que é numerador, vem como denominador. E o 1, que é denominador, ele vem como numerador. A gente vai multiplicar aqui, vai ficar com 1 sobre
3, certo? Vai ficar igual a 3 que multiplica 1 é 3, divide. 100 que multiplica 3, 300. Simplificando, a gente tem o quê? O que é simplificar, professor? Vamos dividir por 3 em cima, embaixo. A gente vai ter 1 sobre 100, certo? Então, aquela taxa convertida de forma mensal, ela não é mais 3 sobre 100, ela é 1 sobre 100. A gente fez a conversão, certo? A gente fez a conversão aqui. Ó, 1 sobre 100. Agora o professor vai mandar embora esses dois. A gente vai mandar embora, né? Aqui. A gente vai acabar mandando embora aquele 100, né? E a gente tem que os juros é 320, que multiplica o 9. A gente já chegou no mesmo resultado, né? De 2.880. Olha que legal, galera. Então a gente aprendeu então a converter as duas situações. Passar a taxa para mês, certo? Ou ali passar o período para trimestre. Porque você pode fazer das duas formas, não tem problema nenhum, certo? Você só tem que respeitar a ideia que tanto a unidade de tempo do período quanto o da taxa, eles têm que concordar, eles têm que falar da mesma coisa, perfeito? Mas é isso. Meus amigos, muito obrigado a você que acompanhou até aqui e até a próxima questão. Tchau, tchau.